Pessoal, hoje nós vamos falar desse assunto super importante que é a fiação, né? A fiação na marcenaria. A gente acho que deve aprender a afiar e tomar gosto por isso, para que isso seja uma parte fluida do nosso trabalho. Assim, a gente afie e reafie nossas ferramentas, sem fazer disso nenhuma lamentação, nenhuma dificuldade, nem nada. É mais uma etapa da marcenaria e uma super importante para você progredir, principalmente para você incorporar a ferramenta manual assim na sua lida diária. Esse é um tipo de ferramenta que só funciona se estiver afiada, só funciona legal, só vai dar o resultado que você espera se ela estiver afiada e ajustada. Então é uma caminhada comprida, você não aprende a afiar essa gama de ferramentas assim, em pouco tempo e para um resultado muito bom. Você não aprende isso em uma semana, nem um mês. Eu acho que você embarca nessa jornada, entende o processo e pratica. É aquele tipo de habilidade que você incorpora e aprimora com a prática, tá bom? Então que história é essa, né? Como é que a gente trabalha a madeira? Por que a fiação é um ponto crucial, assim, e várias vezes é um calcanhar de Aquiles no trabalho artesanal da madeira? O negócio é o seguinte, né? A gente precisa quase sempre separar a madeira, separar a fibra de fibra, né? A gente recebe uma prancha muito grande e muito do nosso trabalho é cortar, na verdade, várias formas de usinagem. Na tecnologia mecânica, assim, a gente costuma chamar usinagem alguma etapa de remoção de material, vai? E então, o que a gente precisa? De algum material, uma ferramenta, um gume, que seja capaz de romper a resistência das fibras da madeira, né? Romper essa ligação molecular que ela tem, que mantém o tecido coeso ali, de forma controlada. É isso que a gente precisa. Então daí vem essa noção, né? O que é uma lâmina afiada? O que torna uma lâmina afiada? Na verdade, uma aresta de metal, né? Na prática a gente usa ferramentas de metal hoje em dia, né? É uma aresta que concentra a força que eu tiver para fazer aqui. Então eu tenho uma determinada capacidade de impulsionar essa ferramenta contra a madeira. A máquina tem uma outra capacidade, ela tem um motor fazendo ela girar, mas se trata da mesma coisa, de impulsionar uma cunha de metal contra um material lenhoso de madeira, vai? E o que é a afiação? A afiação é a condição desse gume de corte, né? E uma ferramenta vai estar mais afiada quanto menor for essa área de contato entre um plano de baixo e um plano de cima. Aqui, pessoal, eu preparei umas cunhas de madeira que são versões grandes de uma cunha de aço, de uma cunha de metal aqui, que é uma ferramenta de fato, só para mostrar um pouco mais para a gente o que tem que acontecer. Tá? Então, normalmente a gente tem que criar um encontro entre dois planos, um encontro bem perfeito aqui, ó, entre um plano de baixo, que seria talvez a face de baixo do formão, ou as costas do ferro da plaina, e uma face de cima. Essa face de cima é o que a gente costuma dizer que é um chanfro, né? Aqui, ó, tem uma face de trás da lâmina, essa face de cima que a gente não toca na afiação, então a gente cuida da face de baixo e do chanfro, né? Que é essa superfície angulada aqui. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que o encontro desses dois planos seja uma área, a mínima área. Na verdade, às vezes a gente fala que eles têm que se encontrar eles têm que criar um encontro ali de raio zero, né? Ou a gente diz que um plano tem que encontrar o outro plano. Na verdade, essa área de encontro entre os dois tem que ser mínima, tem que tender a zero, né? Esse raio tem que tender a zero. Quanto menor, mais afiado. E por que é isso? Porque, na verdade, o que corta aqui não é a força, né? Eu faço uma força, mas o que corta é a pressão. E a pressão é essa força dividido por essa área. É força dividido por área. Então, quanto menor a área, maior a pressão. Se a área tende a zero, a pressão tende a infinito. Então, uma ferramenta afiadíssima, ela corta quase sem força. Essa que é a noção.
é fazer esse plano, encontrar com esse plano. Essa é quase toda a teoria do que a gente vai ver e vai discutir hoje aqui. É aperfeiçoar um plano de base, depois criar um chanfro em alguma angulação que seja adequada para o uso da ferramenta e aperfeiçoar o encontro de um plano com o outro. Tá? É isso que a gente vai fazer. A gente poderia fazer um gume cortante de madeira para cortar madeira? Poderia fazer. Poderia fazer um gume de cerâmica para cortar madeira? Poderia. Se for uma madeira bem mais dura do que a outra, e se ela concentrar a pressão numa aresta bem pequena, uma madeira vai cortar a outra, não tenha dúvida. Agora, o que a gente quer? Uma diferença de dureza a maior possível entre a ferramenta e o objeto que você vai cortar aqui. Né? Então, desde a era do cobre, da era dos metais, a era do aço, assim, que a gente cria ligas de metais, a gente mistura ferro com carbono, com tungstênio, com manganês, enfim, a gente cria uma liga metálica aqui, à base de ferro, sempre à base de ferro, que é especialmente adequada para uma ferramenta de corte como essa. Né? Se for só o ferro, ele não ia ter a dureza que a gente espera e ele tem uma propensão a enferrujar também grande demais. Então, em primeiro lugar, o aço é uma mistura de muito ferro com um pouquinho de carbono. Então, a gente coloca, sei lá, de meio, eu não sei exatamente se é a ciência da metalurgia lá, mas a gente coloca uns poucos % de carbono nessa mistura de ferro e a gente já cria a liga que é o aço, que já é excelente, assim. Depois a gente cria diferentes ligas de aço, acrescentando um pouquinho de outros elementos, né, metálicos a essa liga. E aí o que a gente faz? A gente cria esse tipo de chanfro, né, e todo o resto da ferramenta aqui, o cabo, a própria lâmina, só servem para posicionar aquela arestazinha de corte, que é tudo que vai de fato tocar na madeira e ser cortante aqui, ó, é aquela primeira camada, aquela primeira linha de molécula dessa liga aqui, que é cortante. Todo o resto é só um dispositivo que apoia o gume de corte. Até a própria plana nada mais é do que um dispositivo aqui que posiciona uma lâmina como essa aqui dentro, ó. Posiciona e me dá uma fineza de ajuste da projeção lateral para frente e dá um solado grande para que o formão não entre na madeira. Mas tudo se trata de um dispositivo em torno de um gume afiado, como esse aqui, né? Então, assim, como é que a gente cria essa geometria nas nossas oficinas? Porque a gente tem que criar, o marceneiro tem que ser capaz de pegar um formão, pegar uma ferramenta, qualquer uma dessas ferramentas aqui, numa condição de ferramenta largada, assim, tem que ser capaz de deixá-la num fio excelente, num fio quase de navalha, assim, super cortante. Como é que a gente faz? São os processos de afiação, que a gente vai tratar um pouco aqui. É um mundozinho em si, uma publicação desse tipo aqui, eu acho que é o ouro total, assim, é uma fonte de aprendizado e um caminho para você se tornar um marceneiro melhor, à medida que você entende as pedras abrasivas, as geometrias de ferramenta e as formas de conformar um gume desse aqui. Quais são as formas que são práticas, seguras e consistentes da gente fazer isso num contexto da nossa marcenaria, com um mínimo de ferramenta, um mínimo de gabarito, e gastando um mínimo de tempo, né, para a gente manter essas coisas muito afiadas. É mais ou menos como um músico de orquestra que na hora que o violino dele sai um pouquinho do tom, ele já corre e afina o instrumento dele. Ele não fica 3, 4 horas tocando desafinado, seria uma loucura. Então ele percebeu que a ferramenta desafinou, ele vai lá e restaura a condição do instrumento dele de trabalho até o ótimo, o melhor que ele consegue. É mais ou menos isso que a gente devia se habituar a fazer. E assim que a gente percebe que o fio deixou de ser ótimo, ele perdeu um pouco do desempenho dele, a gente estabelece uma rotina de rapidamente afiar e voltar ao trabalho. Né? Então a gente faz muitas vezes um trabalho rápido de reafiação, ao invés da gente degradar muito o fio, ter um prejuízo grande no desempenho do trabalho aqui e depois ter que gastar muito tempo para restaurar a condição de uma lâmina, né? Então tem que ser
você tem que ter um conjunto de afiação e um processo que ele gira rapidinho. Começou a ficar ruim, você corre e volta, né? Assim que os antigos ensinaram, acho que tem muita sabedoria nessa forma de pensar em afiação. O que a gente vai fazer então? Eu peguei um ferro de plaina que eu acredito que só foi afiado lá na fábrica, né? É um ferro bem antigo, que eu comprei para uma hora fazer um desse tipo de plaina de madeira. A minha ideia é fazer como uma afagadeirazinha dessa aqui de ângulo alto, assim, né? Porque essas plainas costumam ter a cama a 45 graus. A minha ideia é fazer uma a 55 ou 60 graus, assim, ela corta assim, né, com o chanfro para baixo. Porque isso é mais favorável para plainar madeira de grã revesa. E essas plainas Stanley, todas elas têm a cama a 45 graus, são com essas que eu trabalho. Então, nesse momento aqui, eu vou tentar deixar esse gume aqui bem afiado. No dia que eu for fazer a plaina, esse trabalho está feito. Tá bom? Então assim, as etapas são as mesmas de afiar um formão, são muito parecidas com qualquer ferramenta que tenha esse gume de corte retilíneo. Assim, né? A gente vai aperfeiçoar o plano de baixo, depois criar um chanfro. Basicamente isso aqui. E a diferença para ferramentas como essas aqui, ó, isso aqui é uma goiva de escultura. Isso aqui, a gente tem que criar esse gume de corte de uma forma um pouco mais específica, porque ele não é retilíneo, né? Ele tem uma curvatura. Então esse aqui apresenta uma dificuldade um pouquinho maior. Algumas das ferramentas de esculpir gamela, esculpir assento, tem essa dificuldade adicional da curvatura, mas não é para isso virar uma grande barreira para ninguém, né? Depois que a gente entendeu como é que se afia um formão, a gente constrói a partir daqui. Tá bom? Então nós vamos fazer assim, ó. A ideia é primeiro passar com essa lâmina ali no esmeril e depois nas pedras. Enfim, por que a gente usa pedras, né, nessa hora da afiação? Porque as pedras, com muita frequência, elas têm partículas aqui que são mais duras do que o aço. Então, se eu provocar um atrito entre elas aqui, a pedra tem partículas que são pontiagudas e que são abrasivas para o metal, tem maior dureza do que o metal. Então, uma pedra excelente, ela tem partículas de tamanho uniforme, uma pedra mais abrasiva tem partículas maiores e ela tem arestas que são pontudas, assim. Se ela tivesse um monte de partícula sem aresta cortante, meio arredondadas, ela ia ser uma pedra muito pouco abrasiva para o metal. Essas que a gente usa, sejam elas naturais ou já essas pedras sintéticas, que são a imensa maioria do que se usa hoje, né? E também sejam elas a base, o tipo de pedra de óleo ou essas pedras de água, que são as que eu uso, para todas elas, quanto maior a partícula, mais rápido ela corta, mais abrasiva, e à medida que ela corta, ela retira, ela é abrasiva para o metal, mas ela também é consumida. Então, nessa queda de braço, entre aspas, que a gente vai provocar aqui, a pedra também vai ser consumida, né? Então, a gente vai tentar sempre usar essa pedra nessa superfície inteira para que ela não perca a planicidade, né? O que é mais comum é o que eu fiz também na minha caminhada de aprendizado aqui, é a gente usar demais a pedra no meio, numa região mais central aqui, e ela ficar abaulada para dentro, e depois tem algumas afiações que a gente vai tentar fazer aqui, que essa falta de planicidade aqui leva a um problema, né? Às vezes eu preciso que o metal toque, e eu preciso remover metal exatamente desse meio, por exemplo, e aí eu tenho dificuldade de encontrar aquilo lá. Então, a gente vai sempre tentar usar essa superfície por igual. Por mais que a gente tente, ela vai perder a planicidade dela com o tempo. Então a gente está sempre usando uma pedra como essa e retificando a pedra, né? Como é que a gente retifica isso? Com uma outra superfície que seja abrasiva em relação a essa. Então o que muita gente faz é pegar um bloco de vidro que é bem plano ou uma placa de mármore, né, que foi trabalhado para ficar plano, e se você trabalhar a própria pedra sobre o vidro assim, ela vai começar a soltar um pouco
das partículas dela e vai criar aqui uma pasta abrasiva que termina por retificar uma face. Então, uma face de vidro já faz, claro que esse vidro tem que estar plano, né? Uma pedra de granito faz, ou o que a gente usa várias vezes também é uma chapa, uma placazinha dessa que é um substrato rígido, assim, com um particulado de diamante, uma placa diamantada que a gente chama, que atrita uma sobre a outra e você vê direitinho que os pontos altos assim vão sumindo até a sua pedra que é retífica alcançar os pontos mais baixos aqui. Né? Então a gente usa a pedra com todo cuidado para que ela nos atenda por muito tempo. Eu tenho uma pedra de água, que é essa aqui, que ela tem um grão 1.000 e 6.000, se eu não me engano, que é uma pedra econômica, está longe de ser uma das pedras mais caras, é uma boa pedra, certamente econômica, e uma plaquinha dessa diamantada há quase 10 anos. E eu trabalho de segunda a sexta aqui na marcenaria, então isso aqui dura demais. Né? A parte abrasiva aqui eu consumi muito, tenho certeza que foi nos primeiros anos que eu estava aprendendo, estava melhorando a afiação assim, que eu ainda gastei demais essa pedra aqui. Um bom recurso que eu uso hoje é remover uma quantidade maior de material no esmeril, que é o que a gente vai fazer, e aí partir para a pedra mais grossa e a pedra mais fina para refinar, para ir aprimorando o chanfro que eu já vou criar lá. Tá bom? Então vamos lá dar uma olhada. Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse chanfro que já existe, ó, que eu estou vendo aqui que ele está aproximadamente a 27 graus e meio. Né? Aqui a gente costuma fazer esse chanfro primário a 25 graus ou 27,5, alguma coisa assim. E se existir um chanfro secundário, ele aumenta essa angulação um pouquinho. Mas o que eu vou fazer é assim, ó, eu vou marcar aqui com esse tipo de marcador permanente, só para ficar ainda mais fácil a gente perceber de onde está saindo o metal. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ajustar essa minha basezinha aqui, eu tenho que configurar, tenho que posicionar isso aqui, ó, de forma a fazer o rebolo ali do esmeril tocar. Basicamente, eu quero que ele toque aqui, ó, bem no meio, eu quero fazê-lo tocar aqui assim, ó, bem no meio desse chanfro que já existe. Por quê? Porque eu não quero mudar a inclinação desse chanfro principal. Tá bom? Então eu vou tentar posicionar aqui. É bem aqui. Então lá vai. Então vou firmar aqui meu gabarito, meu apoio. Tá bom, esse lugar tá legal. Então vou seguir esse processo. Vou apertar aqui. Quero tirar mais desse lado de cá. Essa ponta aqui tem que avançar, né? Então, na verdade, eu vou girar esse cara um pouquinho para cá. Ó. Bem razoável. Eu vou pegar um esquadro ali, tá dando certo. Ah, legal. Legal. Só para mostrar que importa esse esquadro ali, né?
consigo aqui criar um pouquinho de um abaulado já também, que é o que eu vou tentar fazer. Ó. Eu vou retirar um pouquinho de material dessa ponta para tentar criar uma coisa abaulada bem suave assim, ó. Ó, metade para cá, tá vendo? Ó. Aí, pessoal, como é que a gente sabe a hora de parar, né? Você vê toda caneta que eu tinha pintado de azul aqui se foi. Como é que eu sei a hora de parar? Eu estou o tempo todo sentindo aqui atrás, ó, da lâmina para ver se o rebolo virou uma rebarba, um fio de rebarba aqui atrás da lâmina. Que rebarba é essa? É mais ou menos isso aqui, ó. Né? Toda vez que a gente corta um metal e a ferramenta vem de cima, vem numa certa direção, o lado de baixo do metal ele cria uma aresta, uma rebarba assim, maior ou menor. Né? Essa chapinha eu cortei com aquele disquinho na esmerilhadeira, ele deixa uma rebarba enorme, ó. Né? Mas a noção é o seguinte, na hora que esse plano de corte aqui encontra o plano de baixo, a gente sente uma rebarba. Né? E o que eu vou fazer cada vez mais aqui para frente é passar o dedo aqui assim, ó, bem essa polpazinha do dedo, bem no plano de baixo ali, de onde eu cortei, e eu vou estar à procura de um fiapo desse aqui, de uma rebarba, de uma dobra de material, aqui, ó, muito pequena, ínfima, pequeníssima assim. Esse é o meu indício de que essa superfície aqui encontrou a superfície de trás e que eu estou encaminhando o meu trabalho para fazer um encontro ali de área zero, uma junção ali de raio zero, né, que vai ter área mínima e pressão máxima na hora de cortar. Pessoal, então olha aqui, ó, um ângulo de afiação de 25 graus é o típico, é um ângulo intermediário, eu acho, para a maioria das ferramentas. Ferro de plana e formão, eu sempre afio a 25 graus, tá bom? Assim, um ângulo mais baixo aqui assim, ó, daria uma ferramenta mais cortante, só que essa ponta de aço começa a ficar frágil, né? Então, na verdade, a gente poderia vir abaixando esse ângulo a cada afiação, até chegar a um ponto em que esse gume aqui ele deixa de ser resistente. Você começa a cortar e ele quebra, ele fica quebradiço. Depende muito da liga de aço que você tem e das madeiras que você lida também. São madeiras mais duras ou mais macias. Mas 25 graus é um bom ângulo intermediário. Aí o que a gente costuma ver? A gente tem um ângulo primário aqui, ó, de 25 graus desse chanfro. Eu poderia, toda vez que eu for reafiar, manter a minha ferramenta a 25 graus desse jeito aqui. Né? Eu posso, normalmente, se eu estiver na pedra, eu uso um gabaritozinho que posiciona a lâmina a 25 graus. Mas o que acontece? Isso aqui é muito metal que eu tenho que remover essa área inteira aqui, sendo que só me interessa essa coisa que está bem à frente. Então, na prática, eu acho que pouca gente mantém esse 25 graus em toda a reafiação. E aí você iria usando a lâmina assim, ó, num padrão desse. Né? O que eu acho que a maioria das pessoas faz em cima desse chanfro primário aqui, a gente vai criar um chanfro secundário. Quer dizer, só aqui na frentezinha da lâmina, eu vou criar um ângulo maior do que 25 graus, eu vou modificar um pouquinho a minha posição lá na hora de afiar, vou levantar um pouco a parte traseira da lâmina aqui, para que eu não tenha que remover todo esse metal, só tenha que remover um pouquinho, só uma linhazinha aqui à frente. E aí eu vou continuar criando esse chanfro secundário algumas vezes, que eu tiver que reafiar, até que vai chegar um ponto que o chanfro secundário está muito grande. Aí eu começo a perder essa vantagem de ter pouco metal para tirar. Na hora que o chanfro secundário está grande, talvez uma metade dessa aqui, ou antes disso, aí eu reestabeleço o chanfro primário. Eu coloco de novo a minha lâmina no 25 graus e afio uma vez com esse ponto de partida. Tá bom? A rebarbazinha que eu sinto embaixo, exagerando, é uma ponta de aço como essa. Ó. Então, eu estou trabalhando essa face aqui, eu vou criar uma rebarba para baixo, que eu sinto passando o dedo aqui. Aí depois eu viro a lâmina e trabalho essa face aqui, ó, eu vou remover essa rebarba
e provavelmente criar uma rebarba que vai para cima, menor e para cima. Aí depois eu viro de novo a ferramenta, trabalho aqui, até que essa rebarba cai. Um plano encontra o outro e aqui o metal fica tão fragilizado, igual um clips, que você dobra para um lado, para o outro, um pedaço de arame, até que ele quebra, esse fio se desprende. Tá bom? Então, chanfro primário, chanfro secundário, e a combinação do rebolo redondo nesse processo de afiação cria mais ou menos isso aqui, ó. Como o rebolo é uma roda de pedra circular, assim, ele não cria um plano aqui exatamente, mas ele cria um semicírculo. Ele cria uma coisa como essa. E por que isso é vantajoso? Porque na hora que eu for para a pedra aprimorar o acabamento dessa área de cima, eu não tenho, de novo, muita área para remover. Eu só tenho um ponto mínimo à frente e um ponto atrás. Cada vez que eu tiver que reafiar, ó, eu tenho pouco metal. Até que chega uma hora aqui que esse vazio quase todo foi consumido já, e eu estou tendo que afiar muito metal de novo na pedra. Então deixa de ser interessante. Aí eu volto para o esmeril, reestabeleço esse vazio inteiro, que é um processo rápido de fazer, porque aquela pedra é mais grossa, mais abrasiva. Ela é rápida, no entanto, ela deixa uma marca, uma cicatriz menos perfeita, ela deixa um gume menos polido. Então, a partir desse formato, eu vou para a pedra e tiro bem pouquinho material, assim, ó, em cada afiação minha. Então, isso tanto é rápido quanto é efetivo, porque eu não estou gastando nem tempo, nem gastando pedra demais. Tá bom? Então, essa aqui é a afiação com vazio, que a gente chama. Aqui seria um chanfro secundário, o ângulo de afiação do chanfro primário e a questão da rebarba ou do fio que a gente sempre vai sentir virar aqui de um lado para o outro quando o processo de afiação está dando certo. Aqui, pessoal, eu gosto de usar um pedaço de madeira só para a gente ver esse plano encontrar o plano de baixo. E vai ficar bem claro que quando essa superfície entre os dois planos aqui, na hora que ela sumir, uma rebarba começa a aparecer aqui atrás. Quer ver? Nós vamos ver na lixadeira aqui, ó. Olha a rebarba lá aparecendo, ó. Tá vendo? Essa é a rebarbazinha, é o meu sinal de que um plano encontrou o outro. Agora, para a rebarba sumir, ó, eu vou virar a face aqui, ó. Pronto, até que ela some. Tá vendo? Aqui, ó. Então, quando a gente está afiando o aço, é a mesma coisa. Né? Afiada aqui vai criar uma rebarba, porque o abrasivo arrasta uma última camada de material, arrasta e deixa ela depositada aqui. Eu vou sentir com o dedo essa rebarba de fora a fora, né? Aí eu não preciso mais trabalhar nesse plano. Eu venho para o de cá, removo a rebarba. Né? Aí se eu ainda estou trabalhando numa pedra grossa, eu vou agora aperfeiçoar, vou polir essa área aqui. Então, de novo, daqui vai virar uma rebarba mais fina para cá. Aí eu passo para esse lado, removo aquela rebarba mais fina, e aí eu terminei. Esse trabalho começa, pessoal, com a retífica do lado de trás aqui da lâmina. A gente tem que planificar, retificar essa parte de trás. Ó. Então, eu vou pegar a minha superfície que é mais abrasiva, que é dessa pedra, essa placazinha diamantada. Para as costas de lâmina de plana como essa, eu uso esse recurso aqui, ó. Coloco uma réguazinha de aço em uma extremidade da pedra, para elevar um pouco isso aqui, para eu só ter que retificar uma porção frontal e não ter que trabalhar muito aço aqui atrás da minha lâmina. No caso da plana, isso é vantajoso. No caso do formão, a gente não faz, não costuma fazer, porque o formão tem outro uso, tem um uso de aplanar, que precisa ter as costas retas, né? Então aqui, ó eu acho que está dando certo, porque toda essa área aqui à frente do gume de corte já está com o aspecto que essa superfície aqui deixa no aço. Eu só vou tentar me certificar aqui. Então, ó, terminada a etapa dessa pedra, eu vou fazer a mesma operação agora na minha pedra de água, que é mais fina, né? Essa aqui é uma pedra grão 1000. Ó, vou de novo colocar a minha reguinha. Só um pouco mais.
Pronto, já tem um outro padrão de abrasão de uma pedra mais fina. E aí vamos concluir esse processo com a nossa pedra mais fina, que é essa 6.000 aqui. Pronto. Né? Aqui a gente retificou a parte de trás do ferro. Eu sinto um fio virado aqui, ó. Tem um fio virado de fora a fora. Né? Então, o que eu vou fazer agora? Essa superfície que o esmeril já deixou com um vazio aqui no meio, vai ser tocada só na aresta da frente e na aresta traseira aqui. Então, eu vou voltar para essa minha pedra, vou fazer essa ação aqui, ó, de localizar o ângulo, aquele ângulo primário que eu tinha lá atrás, ó. Então, eu jogo a lâmina para cima e para baixo até encontrar esse ângulo e puxo. Ó, puxo uma vez, duas, 3, ó, 4. Se eu quiser criar um padrão de um 8 assim, ó, sempre mantendo aquele ângulo, eu posso. Ó. Né? O intuito é percorrer a área da pedra inteira para que ela se desgaste de forma igual. E como aqui a gente está fazendo uma afiação que é um pouquinho abaulada, eu vou às vezes colocar mais pressão nesse lado direito aqui, ó. Ó. E agora alguns movimentos em que eu coloco mais pressão do lado de cá. Ó. Né? E aí todo aquele fio que estava virado aqui para baixo, agora ele aparece aqui em cima. Ó. É o que eu precisava ver mesmo. Né? É uma sensibilidade que a gente ganha de novo na polpa do dedo aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou virar para minha pedra mais fina, vou aprimorar esse trabalho que eu fiz aqui, ó, lá no chanfro principal de novo. Ó. Algumas vezes, ó, 2, 3, 4, 5 na porção central da lâmina. Agora eu vou reforçar a pressão aqui na direita. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou reforçar do lado esquerdo aqui. Isso porque eu não quero criar um gume de corte reto, né? Eu quero criar uma coisa levemente abaulada, que é como eu pretendo usar essa plana aqui, ó. Pronto, tem aqui contra a luz do sol, dá até para ver um fiozinho, um fio de aço muito fino em algumas porções ali, ó, desse gume de corte. E aqui eu sinto ele também, às vezes a gente consegue, aqui não, aqui é outro fio, mas a gente consegue ver esse fio de aço se desprendendo. E agora aqui eu vou aperfeiçoar de novo, vou polir de novo aquela face de trás. Eu tenho sempre na face de trás que usar o mesmo calço, a mesma régua, para que eu atinja aquele mesmo ponto lá que eu estou aprimorando, ó. Aqui. Ó, agora eu já não sinto mais um fio virado embaixo, sinto um fio cada vez menor sendo alternado, de cima para baixo, de cima para baixo. Ó. Viro ele para trás de novo, viro ele para baixo de novo. Ó. Até que eu acho que eu concluí aqui, eu acho que o fio se desprendeu já. Né? Então estaria pronta, estaria feita essa afiação. Vamos agora testar essa lâmina. Então aqui, pessoal, a gente chega ao fim dessa afiação. Você vê, a gente retificou a parte traseira, a gente criou um chanfro principal aproximadamente 27 graus e meio lá no rebolo, então ele criou um vazio aqui, ó, no meio do chanfro. Aí a gente foi para as nossas pedras e aprimorou a qualidade daquela superfície que tinha abrasão de uma pedra mais grossa em duas pedras mais finas ali, uma pedra de grão 1000 e 6000. E a gente jogou a rebarba para um lado, para o outro, até que ela se desprendeu, né? Essa é basicamente a história. Agora, vamos testar a afiação disso aqui. Como é que a gente sabe que uma lâmina está afiada? A primeira forma, eu acho que é a experiência. De tanto usar ferramentas afiadas, você começa a ter uma sensibilidade da resposta. E você sabe, cara, a ferramenta afiada corta de outra forma. Corta melhor, corta mais fácil, deixa uma superfície melhor.
Então, você tem uma resposta da experiência do trabalhar com uma coisa afiada, mas antes disso, enquanto você constrói esse julgamento, a gente tem alguns testes, né? Tem gente que vê uma coisa muito, muito aguda, assim, ó, pegando na unha. Você vê que se ele não for afiado, ele corre na unha, assim, ó, de vai e volta. E se ele tiver muito afiado, ele não vai. Ele encosta e cac, e gruda, assim. Tem gente que usa um pouco contra o pelo do braço e vê que ela está afiada igual uma lâmina de navalha. É um indício de que ele está muito afiado. Tem um outro teste que eu acho legal, que é esse aqui, ó, funciona mais para o formão. Ó. Um formão que não está tão afiado assim, ele corre aqui, ó, ele vai raspando um pouco, mas ele corre. Né? Um formão que está muito, muito afiado, esse aqui eu acabei de afiar, ó, aqui, ó, ele não corre. Ó, eu faço um pouquinho de pressão aqui em cima, ó, e ele ameaça correr e prende na madeira aqui, ó, não corre. Tá? Porque tem um gume tão perfeito de corte que ele já começa a cortar a madeira de fato. E um outro teste também interessante é cortar papel, tá? Porque se a ferramenta não está bem afiada, ela vai rasgar o papel, e se ela estiver extremamente afiada, ela faz assim, ó. Você vê? Ela corta o papel devagarzinho sem rasgar. Quer dizer que ela, ó, bem devagarzinho assim, sem rasgar. Ó. No mesmo ponto da lâmina ela corta. Né? Então está muito afiado isso aqui. Para o meu padrão, para o meu momento na marcenaria, eu considero isso aqui muito afiada. O último recurso que a gente tem para ainda aperfeiçoar ainda mais esse gume de corte é o estropo, que chama, né? Que é um pedaço de couro, que é uma superfície que é flexível aqui, ó, e a gente deixa ele impregnado com uma pasta abrasiva desse tipo. Né? Então, é uma pasta de polimento numa superfície que é macia. Né? Aqui é o verso de um pedaço de couro colado numa peça de madeira. Então, esse aqui, ó, é o deitar o fio, é polir o fio, numa pasta muito fina de polimento dessa aqui. Eu passo poucas vezes e esse gume de corte aí ele fica espelhado mesmo. Né? E ele aperfeiçoa um bocado o fio que aquelas pedras lá, mesmo a pedra fina, deixa. Então, é um recurso para dar um grau ainda maior de afiação. Fica muito afiado isso aqui, ó. Você sente no papel, assim. Fica muito, muito, muito afiado. Qual que é um cuidado com esse com esse momento aqui? E por que tem gente que não gosta de incorporar essa etapa, essa do estropo, de polir o fio ou deitar o fio numa superfície que é macia? O que acontece é que a cada vez que você passa aqui, você vai arredondando aquele gume de corte. O que a gente tinha criado, que era uma superfície bem retinha que veio da plana, como isso aqui é macio, ele se deforma um pouco e vai criando um arredondado nessa ponta. Então, agora ele ficou extremamente afiado, mas quando eu for reafiar, eu talvez tenha dificuldade de encontrar de novo aquele gume de corte. Talvez já tenha começado a deformar a minha geometria de chanfro primário, chanfro secundário, a cada vez que eu passei isso aqui numa superfície macia. Então ele sim aperfeiçoa esse momento aqui. Mas eu gosto de fazer muito pouco, fazer poucas vezes sem muita pressão para baixo, porque senão ele compromete a minha reafiação. A próxima vez que eu for fazer, eu já tenho uma nova geometria arredondada, que aí eu tenho que afiar de outra forma, preciso de outro processo. Talvez eu precise voltar lá no rebolo mais cedo para reestabelecer aquele chanfro com vazio aqui no meio que a gente tinha feito. Tá bom? E por fim aqui, eu queria mostrar uma outra forma de testar a afiação de uma plana, um ferro desse, que é numa madeira de topo, numa madeira macia. Ó, a gente tem que ver isso aqui, ó. Ó, se ele tiver muito, muito afiado, ó, ele corta o topo de uma madeira macia, ele corta e não quebra. Isso aqui é um cedro rosa. Tá vendo? Se ela tiver pouco afiada, ela quebra. Aqui no final, ó, até o final eu consigo, se eu vier de lado assim, ó. Então você vê, se ele tiver cortante para uma madeira até no topo aqui, você tem mais um indício de que ele está muito afiado. Tá bom? E aqui, galera, deixa eu só terminar com uma
com uma outra orientação, assim, um outro entendimento acerca de como cortam essas coisas aqui. Você vê que na hora que eu preciso cortar um topo que é duro, eu vou sempre jogar a lâmina de lado, assim, né? Então, que ação é essa? Da gente inclinar o cortador em relação à peça. É mais ou menos, eu queria ilustrar aqui para vocês verem, ó. É mais ou menos a noção da gente subir uma serra, né? Você tem que subir uma serra, você pode subir a serra em linha reta, assim, você pode apontar seu carro e subir aqui, você vai subir mais rápido, só que você vai subir com mais esforço, né? E uma estrada que sobe uma encosta de uma montanha, ela é sempre assim, ó, ela vai em diagonal, 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 diagonal. Quer dizer o quê? Que você percorre mais distância para ganhar a mesma altura, mas você precisa de menos esforço para subir, né? Então, no caso dos cortadores, é exatamente isso que acontece, ó. Na hora que eu empurro a lâmina dessa forma aqui na madeira, ela está cortando, é um gume de 25 graus que está tentando cortar, ó. É uma resistência. Na hora que eu inclino dessa forma, mas ainda avanço para lá, ó. Não adiantaria nada eu inclinar para cá e avançar para cá. Mas se eu inclino a ferramenta em relação ao movimento, ó, se ela cortar assim, ó, aí ela corta muito, sabe, de lado. E se eu ainda fizer esse movimento de translação aqui, ó, enquanto eu corto, ó, aí que ela corta muito, muito mesmo, né? Então toda ferramenta, sempre que eu tiver a chance de inclinar a ferramenta dessa forma aqui, eu vou fazer, né? Então uma forma fácil de ver é essa aqui, ó. Quer ver? Ó? Vamos aplanar essa facezinha aqui, ó. Aqui eu estou cortando, né? Ó. Aqui eu estou cortando. Agora, se eu tiver a chance de inclinar a plana desse jeito aqui, ó, ou no caso, inclinar dessa forma aqui, que é como eu consigo melhor. Ó. Você vê que a direção de avanço da ferramenta é para lá, mas ela está inclinada para o lado aqui, assim, ó. Ó. O que acontece? O ângulo efetivo que está cortando a madeira, aqui é 25 graus. Aqui, ele é menor, por incrível que pareça. Isso aqui, inclinar o ferro de lado assim, equivale a afiar um chanfro bem mais agudo. E isso parece contraintuitivo assim no início, mas dá até para ver aqui, olha se não é incrível esse negócio. Eu vou parar a minha suta aqui, ó, no ângulo dessa rampa. Vamos supor que isso aqui fosse a ponta do nosso formão afiado, ó, né? E a suta está pegando essa angulação. Na hora que eu virar isso aqui de lado, olha o que acontece com a suta. Tá vendo? Aqui é o ângulo dela em linha com a aresta da ferramenta. Na hora que eu viro de lado, olha lá, o ângulo efetivo é muito menor, ó. Tá vendo? Se eu empurrar a ferramenta a 45 graus, é como se ela tivesse afiada, olha lá, num ângulo muito menor, ó, do que o ângulo original de afiação da ferramenta. Então, se a minha linha de corte for essa aqui, ó, o ângulo efetivo é bem menor, eu corto com menos esforço, né? Então, sempre que eu tiver a chance de enviesar a plana dessa forma aqui, ó, eu vou fazer. Claro que o solado efetivo é encurtado, né? Se eu tinha um palmo quase, na hora que eu trabalho com a plana assim, eu tenho um solado efetivo muito mais curto, mas ela corta com muito mais facilidade, ó. E aí talvez uma última passada, ó, talvez nas últimas eu queira fazer ela nessa mesma direção aqui para eu ter o benefício do solado comprido. Mas vale para todas as ferramentas, vale para o formão. Então sempre que eu puder usar o formão numa ação assim, ó, diagonal e lateral, uma ação lateral assim, aumenta demais a capacidade disso aqui cortar. Você vê assim, ó, isso aqui está muito afiado, mas muito afiado. E no entanto, se eu colocar o dedo aqui em cima, ele não chega a me cortar, ó. Agora, ai de mim se eu mover meu dedo de lado aqui, ainda que um mínimo, né? Na hora que eu movo isso aqui de lado, ó, é como subir essa serra andando praticamente aqui, ó, não tem esforço nenhum. Então, se eu passar isso aqui de lado, aí você pode ter certeza, essa área aqui que tende a zero, ela vai chegar muito perto de zero nessa hora, e a ferramenta fica extremamente cortante. Então a gente tenta sempre se valer disso. Eu vou aparelhar isso aqui em cima, ó, eu evito fazer isso aqui assim, ó, né? Ou eu vou cortar com ele inclinado assim, ou eu vou cortar com ele inclinado e criar um movimento lateral assim, ó.
aí ele fica incrivelmente mais cortante, tá bom? Então, isso fala um bocado assim da geometria desse gume de corte e como é que a gente se beneficia ao máximo das ferramentas que a gente tem, né? Eu não posso afiar um gume desse aqui a 10 graus, ele vai ficar muito frágil, né? Mas eu afio a 25 e na hora de trabalhar, eu tenho uma forma de avançar a ferramenta aqui para o ângulo efetivo ser bem menor, tá bom? Isso aí, aliado a uma ferramenta afiada, são um caminho assim tanto de aprendizado, é um desafio no início, mas é uma recompensa enorme, porque você começa a achar que tem um superpoder assim de lidar com esse material e de forma controlada remover as quantidades que você precisa. Mas é uma certa introdução que situa assim, o que são as pedras, os abrasivos, o que é o metal e como isso interage com a madeira, né? Então, pedra, metal e madeira, como é que a gente cria geometrias desse tipo e mantém essas geometrias para o benefício máximo do nosso trabalho na marcenaria. Adiantaria muito pouco eu pagar uma fortuna numa plaina dessa, e hoje tem no mercado, hoje não é difícil você pagar R$5.000 numa plaina que é primorosa, não tenho dúvida disso. Agora, não adianta nada você trazer ela para cá se você não tiver a vontade para afiar o ferro dessa forma, assim. Não adianta uma ferramenta espetacular, assim, na qualidade de produção dela, se ela vai trabalhar com um cortador mesmo, que é o que efetivamente usina madeira, e ele tiver 70% afiado, 80% afiado. Eu acho que a gente tem que estudar e se formar para trabalhar com isso aqui assim, a 95, 98, 99% do ideal da afiação de qualquer ferramenta dessa, tá bom? Então, é isso aí sobre a afiação. Quando a gente estiver usando essas ferramentas mais para aplanar a madeira mesmo, a gente vai dando sequência.